E aí, galerinha do sexto ano, finalizando o nosso primeiro bimestre em letramento em matemática, né, geometria, nós vamos estudar os quadriláteros e componente curricular letramento, ano sexto, professor Titia Marcos aqui falando, né? E o que vem a ser um quadrilátero? Nós estudamos os polígonos e nós sabemos que quadrilátero é um polígono de 4 lados. Ó, 4 lados. 2, 3, 4. Os pontos, quais são os vértices? Os vértices são as letras maiúsculas. Os pontos A, B, C e D. E os lados? Os lados são segmentos formados por duas letras maiúsculas. Então eu tenho o lado AB, ó, juntei as duas letras maiúsculas A e B, formei o lado AB. Onde está o segmento? O segmento é essa parte da reta, ó, essa linha reta aqui, ó. AB. Agora eu tenho um lado BC, BC, juntei a letra B com a letra C. Eu tenho um lado CD, eu tenho um lado DA. Então, quando eu junto dois vértices, ou seja, duas letras maiúsculas, eu formo um lado. Lembrando que todo vértice, todo ponto na geometria é representado por letra maiúscula. Se você colocar a letra minúscula, está errado. E vai ter um tracinho em cima, porque são segmentos de reta. Então, nós temos 4 lados. AB, BC, CD, DA. Mas, professor, eu posso ir para o sentido horário ou anti-horário. Eu posso também ter o lado AD, DC, CB, BA. Você escolhe o sentido que você quer formar os seus lados. Formarem, né? Os seus lados. Os pares de lados. Par são dois. Então, lados AB e CD, ó, AB e CD são chamados de lados opostos. Por que que o lado AB e o lado CD são opostos? Porque esse lado está à frente desse. Quando um lado está de frente para o outro, eles são chamados de lados opostos. Vamos inicialmente entender assim. Então, qual é o lado oposto a BC? Qual lado está de frente para BC? O lado DA, né? Ou AD, tanto faz, né? Vai do sentido que você for. Então, o lado oposto a BC é o... Qual lado está de frente a BC? O DA. Por isso que ele é oposto. Então, para eu saber se um lado é oposto a outro, eu vi qual lado oposto a B? Qual lado está na frente dele? CD. Qual lado é oposto a D? Quem está na frente dele? CB. Os ângulos formados por dois lados consecutivos são chamados ângulos internos do quadrilátero. Assim, a chapéu. Então, formados por lados consecutivos, ó, AD e AB são lados consecutivos, né? São seguidos, vizinhos, que formam um ângulo A. Então, quando dois lados formam um ângulo, eu falo que eles são lados consecutivos. Então, é o A chapéu, B chapéu, C chapéu, D chapéu. Professor, não entendi. Quais lados consecutivos formam um ângulo D? CD e DA. Pronto, mas você tem que saber que os ângulos internos são os ângulos que estão dentro do meu quadrilátero, dentro da minha figura, e a gente denomina, né, A chapéu, B chapéu, C chapéu. Podemos também chamar de D, A, B e colocar chapéu no A. Podemos chamar de A, B, chapéu C, mas é mais simplesmente vamos colocar a letra maiúscula, o que é o vértice, e o chapéu em cima.
E os pares de ângulos, ângulo A, qual é o ângulo que está à frente do, qual ângulo está na frente do ângulo A? O C. Por isso são chamados de ângulos o quê? Opostos. Qual ângulo está na frente do D? O B. Por isso que são chamados de ângulos opostos. Então estudamos aí alguns elementos do quadrilátero: vértices, lados, lados opostos, ângulos e ângulos opostos. Paralelogramos. No nome já fala, ó, paralelo. Então, o que é paralelo que nós vimos? É aquilo que não se cruzam. Vão ter duas retas são paralelas quando elas não se cruzam, vão ter a mesma distância. Não faz o X da Xuxa, né? Então, vamos lá. Lembra, né, da faixa de pedestres? Lembra da faixa de pedestres, né? Que são paralelas, né? Então, continuando aí. No quadrilátero ABCD, temos, né? Então, a primeira coisa, o paralelogramo é um quadrilátero, né? Porque os quadriláteros, eles são divididos, eles são classificados em duas famílias. As famílias dos paralelogramos e as famílias dos trapézios. Então, nós vamos estudar as famílias dos paralelogramos. Paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Então, ele vai ter todos os lados opostos paralelos ou dois pares de lados opostos paralelos. Como assim, professor? Qual é o lado oposto? Qual é o lado oposto a B? Qual lado está de frente para B? DC. Então, aqui eu vou ter, né? Aqui eu tenho um par de lados opostos paralelos. Qual é o lado oposto a AD? Qual lado está de frente para o AD? O BC. Então, é um par de lados paralelos. Um par mais um outro par, dois pares de lados opostos paralelos. Ou, podemos dizer, quando tem todos os lados opostos paralelos, né? AB, ó, como que eu represento paralelo, ó? A representação de paralelo, esse símbolo AB paralelo a CD, AD paralelo a BC. Dentre os paralelogramos, convém destacar o retângulo, paralelogramo que tem os quatro ângulos congruentes, retos. O que é congruente? Iguais, mesma medida. Então, é o retângulo. Então, ó, ele vai ter todos os ângulos do retângulo. Qual é o valor de todos os ângulos do retângulo? O ângulo A, B, C e D. São ângulos que valem 90 graus. Se são 90 graus, são chamados de ângulos retos. Ó, quadradinho com ponto é igual a 90 graus, que é chamado de reto. Então, eu sei que o retângulo é um paralelogramo, ou seja, ele tem os lados paralelos, né? Ó, qual é o lado paralelo a B? CD. Qual é o lado paralelo a AD? Quem está na frente de AD? CB. Só que além de ter todos os lados paralelos, ele vai ter os quatro ângulos valendo 90 graus. O quadrado. Então, vamos para o nosso próximo paralelogramo. Quadrado. Paralelogramo que tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos retos, iguais, congruentes, né? Então, o quadrado, além dele ter os quatro ângulos, o A, o B, o C e o D, valendo 90 graus, os quatro lados também serão iguais. Podemos observar que tem a mesma quantidade de traços, 2, 2, 2 e 2. E o nosso próximo paralelogramo, losango. Paralelogramo que tem os quatro lados iguais, congruentes a iguais, mesma medida. Então, losango, nós temos que o lado AD é igual a DC, que é igual a CB, que é igual a BA. Os quatro lados iguais.
nós podemos dizer que o quadrado ele é um losango porque tem os 4 lados com a mesma medida. E nós podemos dizer que o quadrado também é um retângulo que tem os 4 ângulos valendo 90 graus. E a outra família do quadrilátero são os trapézios, né? Então, quando eu falo em trapézio, eu estou falando dessa figura. Essa figura aqui tem quantos lados paralelos? 2. Qual é o lado paralelo a AB? É o CD. E esses lados paralelos são chamados de base, né? Base maior, porque a gente vê aqui que é um segmento maior, vai ter a mesma medida, e base menor, porque a gente vê que esse segmento aqui é menor do que esse. Então, os lados paralelos são as bases. Base maior, que é o AB, é paralelo à base menor CD. E os lados que não são paralelos, ó, AD e CB, né? AD e BC. Porque eles não são paralelos. Se eu esticar o AD e eu esticar o CD, eles vão se cruzar. Eles são lados concorrentes. Vamos analisar assim. Esticando essa linha, esticando essa, faz aí no seu caderno. Elas vão se cruzar, elas irão se cruzar, né? Se cruzarem e vão serem concorrentes. Elas não são paralelas. Então, quando eu falo em trapézio, quando eu falo em lado paralelo, eu estou falando das duas bases. Sempre os lados paralelos de um trapézio são as bases. Base maior, AB, e base menor, DC. E os lados que não são paralelos é os que não são a base, no caso AD e CD, porque como eu acabei de explicar. Então, o quadrilátero, ele é um quadrilátero que tem apenas 2 lados paralelos. É um par, né? É um par de lados paralelos, AB e CD. Os lados paralelos, acabei de explicar, são chamados de base. A distância entre as bases, medida na perpendicular, é chamada altura do trapézio. Então, a distância da base maior até a base menor é a altura. Então, a distância entre as bases é a altura. E elas vão formar ângulo de 90 graus. Quadradinho com ponto, ângulo de 90 graus. Aonde forma um segmento que forma ângulo de 90 graus com lado, né? A gente fala que ele é um segmento perpendicular. Forma um ângulo de 90 graus, é perpendicular. Então, nós vamos estudar aí nosso primeiro trapézio, né? Quando o trapézio tem os lados não paralelos com medidas diferentes, é chamado trapézio escaleno. Bem, vamos identificar em todos esses 3 trapézios as bases. Base maior AB, base menor CD. Então, são os lados opostos paralelos. Base maior AB, base menor DC. São os lados opostos paralelos. Base maior AB, base menor DC. São os lados opostos paralelos. E quais são os lados não paralelos? Os 2 que restaram. AD, BC, AD, BC, AD, BC. Quando esses dois lados aqui, ó, AD e BC, tem medidas diferentes, se um vale 3 centímetros, o outro vale 4 centímetros, eu chamo de escaleno, porque tem medidas diferentes. É tanto que aqui é um traço, aqui são 2. Indico que a medida do lado AD é diferente da medida do lado CD. São valores diferentes. Aqui é 5, aqui é 4, aqui é 10, aqui é 8.
Quando o trapézio tem uns lados não paralelos congruentes, é chamado de trapézio isósceles. Então, ó, os lados não paralelos. Todos os lados paralelos são as bases. Os não paralelos são esses dois aqui, ó, que são as laterais, vamos dizer assim, né, da figura, ó. AD, quando AD, esse lado AD, que é um lado não paralelo, foi igual, né, a medida dele foi igual à mesma medida de CB, eu falo que o trapézio é um trapézio isósceles. Dois lados não paralelos com medidas iguais. AD é igual a BC. Quando o trapézio tem um dos lados não paralelos perpendicular às bases, é chamado trapézio retângulo. Então, quando o trapézio tem um dos lados não paralelos perpendicular à base, então quais são os lados não paralelos? AD e CB, porque não são as bases. Os lados que não são as bases, eles são chamados de não paralelos. Então, é o AD e o CB. Quando esses lados formarem ângulos de 90 graus, forem perpendiculares à base, ou seja, a base maior, esse lado formou um ângulo de 90 graus. Como a base menor, que é DC, também formou um ângulo de 90 graus. Se esse lado formou um ângulo de 90 graus com a base maior, que é representada pelo segmento AB, e com a base menor, representada pelo segmento CD, eu posso falar que esse lado é perpendicular às bases. E daí retângulo, porque forma ângulo de 90 graus. Cadê um ângulo de 90 graus? Aqui é a representação dele. Um quadradinho com um ponto. Então, olha aqui o símbolo, né? Voltando no início, o segmento AD é não congruente ao BC, né? Tá aqui ó, o símbolo. E esse símbolo aqui é de perpendicular, porque está formando o ângulo de 90 graus. A gente pensa assim, né? O T invertido, o T, né? Invertido, né? Virar o T. Então, olha bem aí. Continuando. Então, aqui a gente tem um quadro geral, né? Sobre os quadriláteros, que são polígonos de 4 lados. Eles são classificados em trapézios, né? E não trapézios. Os não trapézios não têm lados paralelos, né? Os trapézios são os trapézios propriamente ditos, que têm dois lados paralelos. Nós estudamos o retângulo, o isósceles e o escaleno, e os paralelogramos são os lados opostos paralelos. Quais são os paralelogramos? Paralelogramo, propriamente dito, eu falo que é o losango em chinês, né? Puxaram, bem puxadinho aqui, foi puxando o retângulo, formou o paralelogramo, né? O retângulo, o losango em chinês, puxadinho. O retângulo e o meu quadrado. Então, trapézio retângulo, trapézio isósceles, trapézio escaleno. Paralelogramo, o paralelogramo propriamente dito, retângulo, quadrado, losango. E, galerinha, muitas saudades, estamos finalizando esse bimestre e até a próxima aula, né? Que Deus nos abençoe. E já já estamos voltando, se Deus quiser. Forte abraço.